Oi, gente, tudo bem? Que bom, gente, aqui outra vez. Gente, eu tenho que confessar pra vocês uma coisa. Hoje eu tô mega nervosa, porque vocês sabem quem tá aqui comigo? Tenho certeza que muita gente conhece. Paula Veloso, fundadora do Colheres de Ouro, foi em quem eu me inspirei pra me libertar do meu relacionamento abusivo. Ei, Paula! Oi, gente. Eu fico muito feliz quando você fala isso. E um prazer enorme. Você pode ter certeza que o prazer é todo meu de estar aqui. Tô muito feliz com a sua presença. Gente, e olha, é a primeira vez que eu encontro com ela pessoalmente. É verdade. Vou te falar, uma carinha de princesa, mas ó, o golpe tá aí, tá? Cai quem quer. Uma fortaleza aqui não, viu? Ai, gente. Mas assim, eu fico muito, muito feliz de ter te conhecido pessoalmente e de saber que hoje que eu tô sabendo que você Sim, se você inspirou foi no minha Colheres de Ouro. inspiração, foi. Você foi minha inspiração, o trabalho que você faz é maravilhoso. E é por isso que eu te convidei, porque você ajuda muitas mulheres, você é inspiração para muitas mulheres, foi para mim. Não esperava ver uma bonequinha assim, tá parecendo a princesa da Disney. E parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua fortaleza. E eu queria realmente que você contasse pra gente como foi essa trajetória sua, como tudo começou. O que aconteceu com Paula Veloso? Eu queria deixar registrado que a Paula é médica, oftalmologista, né, Isso. Paula? Oftalmologista. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque é para reafirmar aquilo que eu sempre falo. Violência doméstica não tem classe social. Pelo simples fato de ser mulher, você está sujeito a isso. Paula, embora médica, tem as suas fragilidades. Ela é médica no exercício da medicina, mas em casa ela é a Paula Veloso. Conta pra gente, Exatamente. Paula. Só pegando um gancho disso aí que você Sim. falou antes de eu contar da minha história, é algo que eu sempre falo. Porque se a gente coloca que a mulher que apanha, né, é mulher de bandido, se a gente caracteriza a mulher que apanha como essa mulher, a gente está excluindo os agressores que são médicos, os agressores que são juízes, os agressores que são formados, né? Porque aí a gente acha que quem apanha é mulher de bandido, então quem bate é só bandido. E isso não é verdade, né? Todas as mulheres estão sujeitas a passar por violências. Pelo simples fato de serem mulheres mesmo, Uhum. né? E comigo não foi diferente. E as pessoas falam assim, nossa, mas você é médica. Como que você se deixou, né? Levar por isso? E, inclusive, na época que eu passei por isso, muita gente falava assim, nossa, mas você não tem medo de se expor? Você vai acabar com a sua profissão. Como assim uma médica apanhar do marido que é médico? Aí, uma coisa que eu falo, assim, às vezes, é porque se a gente fala assim, mulher, né, mulher de bandido, ela apanhou porque também quer apanhar, porque mulher de bandido quer apanhar. E aí, se a mulher é uma mulher de médico, aí mentira dela. Ele não quer bater. Exatamente. Então, sempre o problema tá com a gente, né? Quando a gente muda o agressor, a desculpa da vítima muda também, né? Uhum. Mas comigo foi assim, eu era casada, o meu agressor, né, médico, deixar bem claro que também não existe estereótipo para agressor, né? Aham. Vamos tirar esse estereótipo tanto da mulher quanto para o homem, porque existem abusadores em todas as classes sociais, isso independe do seu financeiro, independe do seu social. É óbvio que eu tive uma rede de apoio, né? Eu Sim. não posso deixar de dizer que a minha posição é muito privilegiada Uhum. com relação às outras mulheres que a gente sabe, né, que são a maioria. Uhum. Mas na época eu me senti muito... Eu não tinha ninguém com quem compartilhar o que eu tinha vivido, porque pra mim era muito fora da minha realidade. Eu não tinha ninguém pra falar assim, olha, essa mulher também estudou e tudo, alguém próximo a mim Entendi. que tinha sofrido isso. Então eu me senti muito sozinha na época, no sentido de não ter ninguém ali pra ter uma Do empatia. seu ciclo. Exatamente. Minha família não tinha história. Não tinha ninguém perto que tinha sofrido violência, né? Entendi. Talvez por isso também que a gente tem o estereótipo de falar que a mulher que apanha é a mulher que viu isso dentro de casa. E não, porque a mulher que vê isso dentro de casa, talvez ela sim normalize que isso é o normal, que vê a mãe apanhando, né? Às vezes fala assim, não, isso é normal, eu tenho que aceitar assim.
Mas também tem o contrário, porque eu não sabia o que era um relacionamento abusivo. Eu não tinha noção. Na minha família, ninguém perto de mim, eu tinha presenciado um relacionamento assim. Então, pra mim, foi como se eu tivesse caído num negócio assim e indo devagar, né? Você não percebe. Então, eu me relacionei com essa pessoa. Aí eu fiquei com ele num relacionamento de 9 anos. Obviamente, nenhum relacionamento abusivo começa de um dia para o outro. Claro. Ele não começa com tapa, ele não começa com agressão verbal, né? Ele começa com pequenos elogios, mas que tem um fundo de crítica, né? Até chegar no nível, assim, de eu estar simplesmente, assim, feliz e ele arrumar um motivo para eu ficar mal, um motivo para eu ficar triste. E isso foi coincidindo com a minha carreira, porque eu comecei a namorar ele, eu tava no início da faculdade. E aí, à medida que o tempo ia passando, que eu ia crescendo na minha profissão, que eu ia formando, isso ia gerando ia piorando a situação, sabe? Porque você ia ficando maior aos olhos dele. E ele era mais velho que eu, então talvez, no sentido profissional, ele ficava se sentindo ameaçado, né? E eles se sentem ameaçados quando a gente cresce, né? Isso aí, eu queria até fazer um parênteses pro pessoal que tá assistindo a gente. Olha tão importante que é a fala da Paula, porque todo mundo sabe que eu também fui vítima de abuso, sendo procuradora, criminóloga. E aí, o que você falou foi muito importante. Para chegar à agressão, o ponto que a sua chegou, você não precisou presenciar violência na sua casa, mas nós, mulheres, temos nossas fragilidades que o abusador está ali à espreita para analisar onde ele vai. É naquele ponto. Você não precisa ter visto nada de abuso na sua vida, mas o abusador percebe qual é o seu ponto fraco. E isso não é racional da parte deles também, exato, né? Exato. Eles não ficam arquitetando isso. Isso é o modus operandi. Exato. Aí, o que você falou é muito interessante, porque eu também, a minha agressão aumentou à medida que eu na rádio ia fazendo mais sucesso, mais eu apanhava. Mas por quê? Porque eu percebo que o próprio abusador ele tem uma baixa estima imensa. Então, o que ele quer? Ele quer destruir aquela mulher que ele sabe o tamanho daquela mulher. Ele sabe aonde ela pode chegar. Então, ele tem que ceifá-la, porque na cabeça dele, se ela chegar, ela vai largá-lo. Porque ela vai ter contato maior, vai ter mais conhecimento, mais experiência e vai ver quem ele é. Então, ele precisa aleijá-la dia após dia. Pode continuar, Paula. Mas é exatamente isso. Eles percebem, geralmente, né, os abusadores, eles não têm uma autoconfiança legal, eles não têm amor próprio. Sim. Geralmente são pessoas que têm autoestima muito baixa mesmo, independente se foi algum trauma, se é algo deles, se é alguma psicopatia. Eles precisam de diminuir o outro para eles conseguirem ficar maiores, né? E é algo completamente, assim, aos poucos, né? Nenhum relacionamento abusivo começa de cara, porque é óbvio, né, gente? Se você tá passando na rua, alguém te xinga, te chama de qualquer nome, você vai deixar barato? Não. Sim. Isso vai acontecendo aos poucos. E até quando acontecem as coisas mais absurdas, você já tá... você já tinha normalizado aquilo e você tá envolvido emocionalmente, né? Porque sua autoestima já não existe mais. Você não tem forças pra sair daquele relacionamento. Você começa a acreditar que você é a pessoa que ele quer que você acredite que você é, né? Que é uma pessoa que não é capaz. Se você me largar, ninguém vai te querer, não. E aí você começa a acreditar nisso. Você começa a achar que você realmente não é capaz, que você é burra, que você é feia, que você não tem uma boa aparência, que você não é atraente. E isso vai indo aos poucos, não é de cara. No início, inclusive, é bem o contrário. Eles fazem você se sentir a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais linda do mundo, pra ganhar a sua confiança. Eu queria te perguntar uma coisa. No momento que você conheceu, que tudo começou, você tava tudo ok na sua vida? Ou você tava com algum... Tava. Tava tudo
Ok, você estava segura de si? Você Então, achava eu que você tinha era 21 capaz? anos. Ah, sim. E você Eu achava não que ele acho era que o uma cara, né? eu não acho que uma. Hoje eu me É, vejo como uma menina completamente imatura, sim, de 21 anos, é, que né, não tem exato. essa maldade, assim, de E achar nem que. essa segurança toda, né? Não, Diante do cara, né? não, Ele de era forma muito alguma. grande diante de você. Exatamente. Ele foi meu professor na faculdade. Ah, O então. que piora as coisas, né? Porque É. essa questão intelectual parecia muito maior do que era mesmo. Só que à medida que eu fui conhecendo, né? E aí ele precisava de cada vez me diminuir mais pra eu acreditar que ele ainda era grande. Mas Aham. na verdade não era, né? E ele sabia o potencial que eu tinha. Os Ele te abusadores isolou? sabem. Ele te isolou das pessoas? Da sua De certa forma, família? sim, porque ele era tão. Ele começou a ter. Ele tinha um jeito tão, assim, de querer. De diminuir na frente das pessoas, que eu comecei a não sair mais com os meus amigos. Não porque ele falava que não queria, mas ele sempre queria ir. E aí eu já ficava. Eu já falava que eu mesmo não queria, pra ele não ter que ir, sabe? E querendo ou não, a gente para de conviver com nossos amigos, Sim. né? E eu sempre falo, gente, todo relacionamento, querendo ou não, você se dedica, né, à Uhum. pessoa, mas se dedicar em tempo integral, se isolar dos seus Se anular, amigos, se né? anular. E eu não tinha autoestima nem pra sair com meus amigos mais, eu não tinha vontade mais de sair, isso no final, né? Sei. Outra coisa que eu quero te perguntar, Paula, você chegou a se sentir uma morta-viva? Às vezes com dificuldade de se olhar no espelho? Então, na época, é muito engraçado, porque assim, quem passa por um relacionamento abusivo Antes de só apanhar, que eu tô consegue perguntando. saber disso Aham. depois que sai. É, sim. Porque na época a gente não se sente assim, morta-viva, né? Igual você disse. A gente só vê o tanto que a gente tava morta depois que a gente sai. Sim, mas assim, o que eu tô te falando, durante. Se bem que você era muito jovem, mas durante essa degradação que ele foi fazendo com o seu psicológico, essa Não, destruição, com certeza. você teve lapsos de se olhar no espelho e falar, gente, isso tá errado. Não, com E ter a certeza. dúvida, tá errado ou não tá errado? Você tinha essa angústia? Eu ficava tentando, assim, porque muitas vezes ele falava que eu era feia, que minhas amigas eram muito mais bonitas que eu. E aí acaba que você vai se largando mesmo, sabe? Você não vai tendo autoestima, você não vai Sim, tendo mais vaidade. E é isso que talvez eles queiram mesmo, né? é Pra você se lógico. sentir pior do que você tá. Então, muitas vezes eu tinha problemas com a minha imagem mesmo, sabe? Problemas de autoestima. Isso aí eu tive por muitos anos enquanto eu tava com ele. Quanto tempo durou o abuso psicológico antes de chegar ao Eu acho que físico? os 9 anos. Os 9 É. anos. Porque eu acho que começou com pequenos abusos Aham, psicológicos. E o abuso psicológico, ele não para, né? sim. Ele o primeiro abuso que começa, ele não volta pra trás. Aham, Então, se você tem um abuso psicológico e aí você vai acrescentando os outros, abuso sexual, por exemplo, que não necessariamente, viu, gente, é penetração, né? É o aham, ato sexual sem consentimento. Fazer você não usar camisinha aham, é abuso, aham, né? Sexual. Fazer você não tomar um anticoncepcional, né? Fazer aham. você ter práticas que você não deseja, isso tudo é Uhum. considerado um tipo de abuso. Você sofreu abuso sexual? Não, até que abuso sexual não, mas eu. Você Sabe aquele. sofreu o Isso, psicológico e o físico. exatamente. Só que o abuso sexual foi meio que aquela questão de, eu tenho que cumprir com a minha obrigação. Mas é isso aí que é importante a gente falar, porque a gente tem que entender, e o que eu mais prego é que tudo, o começo, o meio e o fim, é causado pelo abuso psicológico. Uhum. O abuso psicológico é que te leva a apanhar, o abuso psicológico é que faz você ficar calada, e o abuso psicológico te leva ao feminicídio. Ele só consegue aumentar o grau da... Porque tem que deixar muito registrado que a violência ela é progressiva. A violência não vai voltar para trás. Quanto mais ele vai ganhando espaço, mais ele vai subir um degrau. O meu foi diferente do seu, porque como eu já era criminóloga, fazia laudo criminológico, já tinha um estudo do criminólogo, eu sabia que eu estava ali, eu não conseguia era sair. Você tinha consciência. Eu tinha consciência. Eu falei, gente, Eu não tinha ele essa vai me consciência. matar. Ele vai me matar.
Eu tinha isso. E ao mesmo tempo eu falava, tô louca, fico atendendo gente demais, tô doida. Uhum. Mas o que eu percebo, e é o que as mulheres têm que entender, que você não vai conseguir mudar ninguém. Você não é centro de recuperação. Mulher não é centro de recuperação. Lugar de doida é no hospício, lugar de bandida é na cadeia, de drogado em clínica. Você não vai fazer o cara deixar de ser drogado. Você não vai fazer o cara falar assim, olha, eu não abuso mais de você, até porque, eu vou falar eu não conheço todos os abusadores, mas os casos que eu conheço, que eu acompanhei, eu não conheço o ex-abusador. Eu não conheço. E gostaria até de conhecer. O dia que você conhecer, você me apresenta. Você também não conhece, né, Não Paula? me apresenta, assim, só pra falar, olha, aquele ali É ex-abusador. ex-abusador. Pra mim, e outra, sabe por que eu acho? Porque isso vem na raiz, né? Vem na família. Eu observo isso demais, pelo menos no meu caso, é assim, não, mas ele fez isso com você, mas o que você fez com ele pra ele agir dessa forma? Não fala nada, não. Vamos deixar só aqui entre vocês, querendo sempre passar pano pro capiroto, porque aquilo, pra mim, abusador é a extensão do demônio na terra. Ele tá ali, ó, ele desce na sua frente. Lúcifer era um anjo de Deus, que depois foi contra Deus, ele era lindo. Era o anjo mais bonito. A gente tem essa visão do abusador, né? Do que ele não é, né? A gente tem uma visão distorcida, né? A falta do amor próprio faz você olhar para uma carcaça e achar que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas por quê? Porque a nossa perspectiva da gente mesmo tá distorcida. Sim. Então, como a gente se acha a pior pessoa do mundo, qualquer carcaça é melhor que você. Exatamente. Qualquer né? migalhinha Qualquer migalha você aceita. tá servindo. E outra coisa, só pegando o gancho do que você falou, as violências, elas é como se você tivesse um pote. Você vai acrescentando. Violência psicológica, ela nunca mais vai sair dali. Violência física, uma vez que ela tá ali dentro, ela não volta pra trás. Exato. Elas vão tendo um ciclo, né, do abuso, Sim. que é a explosão, acontece ou a violência psicológica ou violência moral, que seja, qualquer uma delas. E aí, depois tem o arrependimento, né? Sim. Porque, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Você ouviu muito isso, Paula? Demais. Eu também, eu ganhava cada presente. Não, aí depois é lua de mel. Marca uma viagem, aí vai viajar. Só que isso, com o tempo, esse ciclo, né, dessas 3 fases, elas às vezes duram 1 ano. Então, tem 1 ano de calmaria que você fala, não, ele mudou mesmo. Isso. Ele tá melhor. Só que aí, isso com o passar do tempo, esse ciclo, ele pode acontecer ao longo do dia. Sim. De manhã, explode, na hora do almoço, se arrepende, à noite tá em lua de mel, à noite, explode de novo. E isso leva a gente a se sentir culpada, né, Paula? Com certeza. Porque aí você fica assim, gente, eu fiz alguma coisa, ele me bateu porque é algo eu fiz, que olha o tanto que ele é bom. Exatamente. É triste isso, viu? E assim, quando a gente começa a entrar nesse ciclo, né, você já tá tão acabado por dentro, porque eu falo assim que a violência física, ela pode matar, mas a violência psicológica, ela vai te matar, porque ela mata a pessoa que você é, ela mata a sua alma, ela mata quem você é por dentro, sabe? Sim. E geralmente são marcas que ninguém vê, só você que sabe. E aí você falou uma coisa maravilhosa. Um dia eu vou chamar meu marido pra vir aqui no podcast. Tenho até medo do que ele vai falar. O que é ser casada com uma vítima de abuso? Não é brincadeira. Ele fala assim comigo, Jerusa, não fui eu. Isso é Jerusa. coisas que você tá trazendo, né? Exato, porque é exatamente o que a Paula falou. A violência psicológica que eu sofri, e não deixo de sofrer ainda porque eu tenho fruto desse relacionamento, ela me deixou marcas na alma, brocas na alma. A física, ela foi embora. Por isso que eu sempre bato o pé. Violência psicológica, o cara tinha que pegar uma cadeia braba. Por quê? Porque o fato de você saber que ele está por aí já é uma outra violência a você. Você já fica assim, meu Deus, eu tô aqui, que às vezes eu acordo de madrugada, assim, às vezes eu vou andar na rua, falar, e se eu vi? E eu tenho muito aquelas coisas de relance, de eu falar, gente, nossa senhora, aquele fulano tá falando igual fulano. E eu saber que esse fulano tá somebody love por aí. Isso é o cúmulo. Hoje em dia, assim, eu já consegui não pensar mais nisso, assim, sabe? Depois de muito tempo, né? Terapia e tudo. Hoje em dia,
sabe, ele é como se fosse alguém, assim, um ninguém, entendeu? Antes eu tinha muita pena de quem fosse se relacionar com ele, mas eu consegui separar que isso não é um problema meu mais, Eu tenho né? pena de quem vai ser atendida por ele, né? Eu tenho muita pena Também. quem vai ser atendida, quem vai ter aula por ele, porque vou te falar, viu? E assim, eu tenho, assim, muita dó, eu tinha, né, muita dó e tudo, mas eu consegui separar isso de mim, porque senão a gente não vive, Mas né? sabe o que acontece, Paulo? Você tem uma situação peculiar. Você não teve filho com o abusador. Exatamente, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Agradeço muito a filha que eu tenho, é uma bênção, mas Esse é um problema, né? o resto da vida é o resto da vida, porque como eu sempre falo, o abusador ele não é pai. O filho é um instrumento para atazanar a vida da mãe, porque quando a mãe tem protetiva, ele não pode alcançar a mãe. Ele começa a brigar para ter o filho perto, mas não porque ele ama o filho, porque um pai que ama o filho não vai bater na mãe na frente do filho. Não vai, porque no meu caso foi a minha filha que contou para os policiais, ela não tinha 2 anos, com detalhes, o que aconteceu comigo. Pesado, né? Muito pesado. Aí, e depois ficou lá gritando que queria vê-la. Eu quero a minha... Não, ele não quer a filha. Eu quero continuar te violentando, porque você não vai escapar de mim. E aí, Paulo, tem uma coisa muito grave que acontece no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. Eles legalizam essa possibilidade ao abusador que ele continue perpetuando o abuso a partir do momento que esse pessoal, porque eu acho que nunca apanharam, esse pessoal fala que o filho daquela relação abusiva, ele não foi abusado, porque ele não bateu no filho, ele bateu na mãe. Eu pergunto, você já apanhou na frente do seu filho? Só isso. Porque os filhos de uma relação abusiva, eles não dormem bem, eles têm transtorno de ansiedade, eles não querem ir com aquele pai. Aquele pai é o retrato da dor que tinha naquele ambiente. E eles correm, pedem guarda compartilhada, pedem visitação à protetiva. Você tem protetiva? Tem. Pois é, se você tivesse filho, sabe qual que é o padrão? Não estenda ao filho. Aí você tem que saber que o seu filho querido, você está entregando na mão de quem quase te matou. E você é obrigada. Porque se você não entregar, você perde até a guarda. E aí eu te falo, nós que temos filhos com esses abusadores, a gente sofre 2 violências. Porque depois que você consegue se libertar da violência doméstica, vivida com aquele monstro, você tem a violência institucional, que querem obrigar as mães a deixarem, assim, tudo ok, seus filhos não convivem com o monstro. E isso é muito doloroso. O sofrimento que eu vejo de quem tem o fruto com esses abusadores é justamente o sofrimento de saber que o objeto do abuso ele vai modificar. Da mãe, passa para o filho, mas acaba atingindo a mãe, porque é óbvio, é filho, e destrói o seu filho. Eu imagino que sim. Eu lembro que quando eu fui, né, assim que aconteceu toda a violência, eu fui no... Não, eu quero detalhes da violência, detalhes. Só completando isso rapidinho. Aí eu fui no meu psiquiatra e ele falou assim, olha, você tem que dar graças a Deus que foi uma ruptura. E isso eu falo, assim, até com minhas amigas mesmo, que estão sofrendo por algum relacionamento que nem seja abusivo, né? Enquanto você tem algum tipo de ligação, é como se fosse uma corda, aquela corda cheia de fiapos. Sim. Enquanto você tem um fiozinho ligando os 2 pedaços, não são 2 cordas, é uma corda só ainda. Quando essa corda, quando esse fiozinho se rompe, ou seja, quando tem uma ruptura de verdade, aí sim você passa a ser um pedaço e a outra pessoa passa a ser outro pedaço. Verdade. Então, eu acho que as pessoas com filhos, elas vão manter esse fiozinho pro resto da vida. Né? Resto da vida. É isso que eu fico pensando, assim. E até em relacionamentos, enquanto a gente não rompe completamente esses 2 pedaços da corda, enquanto sobra algum fiozinho, eu vou ficar olhando ele no meu Instagram, eu vou ficar tendo qualquer tipo de vínculo ali só pra manter,
aquilo ali vai te deixar ligada à pessoa enquanto você não romper. A energia da pessoa fica ali. Também. Ela fica ali. Exatamente. E assim, no meu caso, a violência, né, aconteceu, o que culminou na minha separação foi um dia, né, que eu tinha acabado de chegar de um congresso, eu já tinha formado, eu era médica, já estava na residência de oftalmologia, e aí eu fiquei a semana toda num congresso em São Paulo, e aí ele, com a família dele, marcou um aniversário para a mãe dele no prédio que eu morava com ele. Aí, beleza, eu falei, olha, o meu congresso já tá comprado, minha passagem já tá comprada, eu vou no congresso, tá? E eu chegaria no sábado, que era o dia da festa. E aí, eles falaram assim, não, tudo bem, pode ir, né? Aí, você chega pra festa, beleza. Eu cheguei, assim, exausta, né? Subi lá no apartamento, deixei minhas coisas e foi só a conta de eu descer e ficar na festa, só que a galera já tava indo embora. Já não tinha muita gente lá. E aí, ele já estava completamente bêbado. Inclusive, gente, álcool, né, não tira de vocês o problema, né? Porque álcool é como se você dirigisse e aí, se você bebesse, fosse dirigir. Não, ele é condenado da mesma forma. Exatamente. Não tira só a culpa, não tira a culpabilidade, não tira. né, álcool. Mas, enfim, tentaram até usar isso como um argumento e tudo. Mas, enfim, aí ele, quando já tava todo mundo indo embora, ele falou que ia esperar com o irmão dele um casal de amigos chegarem. Aí, antes desse casal de amigos chegar, já tinha acabado, todo mundo já tinha ido embora. Falei, então vou subir porque eu tô muito cansada. E, mãe, no outro dia eu tava de plantão, na residência, 7 horas da manhã. Aí, tomei meu banho, fui dormir, tava de pijama. E aí, ele subiu pra pegar alguma coisa no apartamento, que eu não sei o quê. E começou a acender a luz. E aí, vinha e deitava na cama todo sujo. Eu falei aqui, eu preciso de dormir, amanhã eu tô de plantão. E aí, começaram as agressões. E foi assim, sabe quando você não espera? Eu tava, inclusive, tava de com costas. demônio mesmo. Veio ele eu tava, inclusive, e a de turma costas, dele. pra ele, né, na cama, assim. E aí, ele acendendo a luz e tudo. E aí, isso por volta de meia-noite. Aí, as agressões começaram. Foi soco, chute, pontapé. Ele lesionou a mão, que depois ele teve que ir no hospital. Qual o tamanho dele, Paula? Só pra ter uma ideia. Você já viu meu tamanho, né? Por isso que eu quero saber. Você imagina o tamanho dele, assim. Ele devia ter uns 1,80, mais ou menos. E ele era meio gordo, assim. Machucou bem, né? Bem. Machucou a mão dele, imagina só. Aí ele teve uma hora que ele me colocou o travesseiro, assim, no rosto, por umas 3 vezes que eu falei assim, olha, Deus, me leva. Prefiro, porque... Te sufocando? Aham, me sufocando. Ele subiu em cima de você, colocou o travesseiro e você se debatia, igual filme. Exato. Um médico. Um médico, que tá aí. Que tá por aí, somebody love. Atendendo pacientes. Atendendo. Uhum. Ah, que fofo. Enfim, aí, como eu sabia que o irmão dele devia estar lá embaixo, eu tentava abrir a janela e gritar por socorro, né? Eu comecei a gritar muito, todas as vezes que eu conseguia reagir, né? Eu abria a janela, gritava lá embaixo, e aí parece que eu não conseguia resposta. Eu só pensava assim, gente, eu escuto o celular do meu vizinho vibrando, eu escuto a descarga dele, como é que nenhum vizinho tá me escutando? Depois eu fui saber que realmente meus vizinhos escutaram e tentaram chamar a polícia, de madrugada, né? E aí, Você gritava o quê, Paula? Socorro, ele vai me matar. Gritava tudo que você imaginasse. Tinha tela de proteção no seu apartamento? Não tinha tela de proteção. Aí, eu comecei a gritar lá fora, ele fechava a janela e quanto mais eu gritava, mais ele me batia. E aí, teve uma hora que eu lembro que ele entrou comigo pra dentro do closet, assim, que tinha um espelho grande. Aí, ele me deu um soco nesse olho. E eu vi o negócio inchando, assim, eu não tava enxergando mais nada desse olho. Peraí, ele fechou a mão e te deu um soco. Sim, você, assim, esse mionzinho tomando um soco de um troglodita. Troglodita médico. Exatamente. Olha. E aí, ele até machucou a mão, né, com esse soco. E aí, ele lesionou a mão com um soco no seu olho? Aí, eu olhei pro espelho e eu vi o meu rosto, assim. Aí, foi a hora que eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer.
Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu Você tinha certeza. Você achou ali na hora que ele queria era te matar, né? Não, ele queria me matar. É lógico, né? Porque Colocar o travesseiro. Porque não tem como você... ele não tava medindo em zero a força. Você falava algo com ele? Falava para, e eu comecei a não conseguir falar mais. E eu não conseguia reagir, sabe? E ele falava o que pra você? E ele começava a falar que eu era... Me xingava de tudo quanto é nome, você imaginar. Não falou que você tinha outro homem? Que você tava com outro homem? Nem isso. Ele começou a falar várias coisas, assim, que eu era... que eu não valorizava ele, e que não sei o quê, que ele ia me matar, que podia prender ele depois, mas que ele ia me matar. E a minha preocupação era só ele ir na cozinha, por causa de faca, né? Aí eu tentava sempre ficar no quarto, não tentava fugir, porque eu sabia que ele ia, podia pegar a faca e tudo. E aí teve uma hora que começou a bater na porta. E eu imaginei que fosse o irmão dele, né? Com um amigo. E eles chamando o nome dele, mandando eu sair. Sabendo o que estava acontecendo, falando assim, abre a porta, abre a porta. Aí nessa hora eu saí correndo para a porta. E fui tentar pedir ajuda. Ele me pegou pelo cabelo, me arrastou até o quarto e me trancou lá. Me trancou com ele junto, continuou as agressões. Isso por muito tempo. Ele não parava de te bater? Não parava. Isso durou até... Como se você fosse um boneco daqueles de boxe? Isso durou até quase de manhã. E eu pensando assim, gente, não é possível que ninguém vai arrombar essa porta. Aí o que ele fez? Ele pegou o meu celular, mandou uma mensagem no grupo do meu plantão, falando que eu não ia poder ir, para ninguém dar falta, né? E mandou uma mensagem pra... Ele mandou a mensagem? Pra esposa do irmão dele, falando assim, podem ir embora, está tudo bem. Ele mandou a mensagem. Aí eles foram embora. E aí, de manhã, ele dormiu. Aí depois ele dormiu, quando parou, assim, já era mais ou menos umas... Ele cansou de te bater. Cansou. Ele tava muito bêbado também. Do jeito que era gordo, até emagreceu de tanto te bater, né? Foi basicamente isso. Aí ele deitou na cama, assim, só que ele já tinha pegado meu celular e a chave do quarto. E do corredor e da porta. Você tava em cárcere privado? Eu tava presa. Tanto que ele foi condenado por cárcere também. Aí eu não consegui sair. Só que o irmão dele comentou com a irmã, que comentou com a minha irmã, que estava acontecendo algo estranho lá no apartamento. Só que a minha irmã só foi ver isso de manhã. E meu celular estava desligado. Aí ela só acordou, né, umas 6 horas da manhã. E aí o que eu pensei? Eu falei, gente, agora já tá claro. As pessoas estão acordando. Se eu morrer agora, eles vão saber por que eu morri. Aí eu falei assim, eu engatinhei da minha parte da cama, porque ele me obrigou a ficar em cima da cama com ele. Engatinhei da minha parte da cama até o criado mudo da coisa, que eu sabia que ele tinha colocado meu celular no criado mudo. E a chave estava debaixo do travesseiro dele. E ele dormindo? Dormindo. Ai, meu Deus. Aí eu peguei o celular. E assim, eu sabia que se ele acordasse... Morrendo de medo. Morrendo de medo. Aí eu engatinhando, entrei pra dentro do closet, fechei a porta devagar. Liguei o meu celular. E tinha uns 10 minutos que a minha irmã tinha me mandado um monte de mensagem. Paula, cadê você? A fulana me falou que tava uma gritaria aí, o que aconteceu? Aí eu só falei assim, Bruna, que é minha irmã, né? O fulano me espancou, eu tô presa dentro de casa, eu não consigo sair. Não vem aqui sozinha com a minha mãe, chama a polícia e vem. Aí, o que ela fez? Chamou a polícia, só que nisso, já tinha uma vizinha minha ligada pra polícia 6 vezes. Durante a madrugada. A polícia não foi? Porque só tinha uma viatura na região. Aí eles estavam fazendo outras coisas e não conseguiram. E aí de manhã trocava, né? E aí a minha irmã falou que não parava de ligar pra polícia pra tentar que eles fossem. Eu falou assim, olha, deixa eu te falar, ele é um médico que sempre vai na televisão. Ele vai matar ela tá em casa e tudo. E aí nisso, ela começou a me ligar. Eu falei, não me liga, porque ele vai acordar. E ele acordou. Ave Maria. Aí, quando ele acordou, ele olhou pra mim e falou, você não vai sair. Como que as pessoas vão te ver assim? Eu falei, quê? Ele, como que a sua família vai te ver assim? Eles vão achar o quê? Jesus. Eu falei assim, como assim eles vão achar o quê? E nisso, eu tinha que enrolar ele, porque eu não sabia... Eu tinha acabado de desligar o telefone, eu sabia que ia ainda demorar. Comecei a arrumar a mala e colocar qualquer coisa lá dentro da mala pra poder ganhar tempo. Sim. Né? E aí, ele falando assim, o que você tá fazendo? Eu falei, a polícia tá lá embaixo. Se você fizer qualquer coisa, eles já sabem. Se você não abrir a porta, eles vão arrombar. Então, se você puder abrir a porta. Aí ele, não vou abrir a porta, a gente tem que conversar. Você não vai sair desse jeito.
que as pessoas vão pensar? E eu só preocupada com o meu plantão, que eu tava, né? E eu não sabia que ele tinha mandado mensagem. E eu preocupada que eu tinha plantão na hora, e aí, e nem raciocinando como é que eu tava, meu olho, e eu sem enxergar no olho. Desfigurada. E sem enxergar no olho. E aí, quando eu abri o closet, assim, pra pegar as coisas, tava lotado de sangue nas roupas, na porta. Que, inclusive, depois eu cheguei lá, ele começou a limpar com veja e com pano da cozinha, sabe? Pra tentar dar uma amenizada, mas ficou tudo manchado. E aí, eu fui ganhando tempo. Aí ele foi receber uma mensagem do irmão dele, falando assim, a polícia tá aqui embaixo. Destrava a porta, sendo que a polícia pediu pra ele não avisar nada. O irmão avisou. O irmão avisou. Abusado. Porque ele poderia ter me matado, né? Tipo o irmão assim, não tava nem tá aí, aqui, querendo proteger o... Aí mandou pra ele, falando que a polícia tava lá embaixo. E aí, a polícia chegou na porta do apartamento e falou, abre a porta, senão a gente vai arrombar. Aí ele abriu, tipo, ele mesmo abriu a porta como se nada tivesse acontecido. A minha sorte é porque todo mundo sabia, eu tinha mandado mensagem, né? E aí ele abriu como se, assim... Olha, vocês por aqui! Aham. Aí a polícia me pegou, o primeiro policial era o paciente dele. O primeiro que entrou. Falou, doutor fulano. Aí ele foi, trocou de roupa, como se fosse ali na delegacia. Ele é um psicopata. Depoimento. E aí ele foi e se arrumou. Isso eu fui pro hospital, né? Foram 2 viaturas. E a minha família é muito inteligente. Eles chamaram a família dele. Porque se ainda iam falar que eu inventei, né, qualquer coisa. Chamaram? Chamaram. Aí tava todo mundo lá embaixo. E aí? A família dele, todo mundo me viu do jeito que eu tava. E aí? Aí todo mundo ficou aquela coisa do desespero. E a mãe dele só preocupada se ele ia ficar preso, se ele não ia. Mas com o seu machucado, não? Não, ficaram assim, preocupados, mas não por mim, com certeza, né? Lógico. Por ele. E aí eu fui pro hospital. E aí, de lá, e os policiais, assim, nossa, eu não tenho nem como agradecer. Porque eles fizeram de tudo pra eu conseguir fazer meu depoimento, sabe? Porque era muito importante eu fazer o depoimento. Aí, então, eu fiz o que tinha que fazer. Eles falaram assim, olha, os exames, tem como vocês darem alta nela. E aí, ela acabar de fazer os exames depois, porque senão eu ia perder o meu depoimento. Aí, eu fui, fiz o depoimento. E aí, nisso, ele lá na delegacia falando assim, não é possível que essa delegada não vai chegar, tem um monte de coisa pra fazer, tem que arrumar a casa do churrasco, né, do dia anterior, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Aí, até a delegada falou, o que ele tá fazendo com o celular? Né, pode tirar dele, ele tá preso. E eu lembro que até a mãe dele falou assim, ai, graças a Deus que ele tem curso superior. Aí o policial falou assim, a senhora tá assistindo muito filme, hein, senhora? Porque isso daqui não existe no Brasil, né? O cara que tem curso superior não fica em cela isolada e tudo. Aí ele foi preso, ficou 2 dias na cadeia, e aí ele saiu de lá com tornozeleira eletrônica, e eu também. Com aparelhinho. Mas assim, que é um inferno na vida da cidadã, né? É lógico, porque... você fica em pânico, né? Não, e eu tinha, às vezes, eu tava na residência, o negócio começava a apitar. Porque você fica assim, né? ele só avisava que tava acabando a bateria, mas ele não falava quanto de bateria que ainda tinha. Então você tinha que sempre ficar carregando. Mas assim, e quando apitava? Eu tava em casa e o negócio apitava. E aí você recebe uma mensagem, né? No seu celular falando, sai do local, né? O agressor a 300 metros de distância. A menos de 300 metros. E aí foi uma época assim que eu fiquei. Toda vez que apitava, eu chamava a polícia. Uma vez a polícia chegou na minha casa, eu fui na delegacia, eu e minha irmã. Aí fizemos os... E aí sempre era assim, aí tinha a audiência de justificação, que ele tinha que justificar por que ele passou, né? Aí ele falava, não, porque o Waze me mandou passar por aqui. Esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Mas assim, no frigir dos ovos, né? Aí ele foi condenado pelo TJ, aí ele tá... Ele foi condenado em qual crime? Cárcere privado? Cárcere privado, grave ameaça, lesão corporal grave, esses 3. Oi? Aham. Não, então agora você vai esperar um pouquinho. Bom, primeiro que eu tava diante aqui... Só que ele tá solto, por quê? Ele tá recorrendo em terceira instância. Não, espera. Porque eu começo a ficar doida, já tô suada, eu vou tirar até o paletó. Primeira coisa... Eu estava aqui agora diante de você, como se eu estivesse assistindo um filme, tá? Eu comecei a ter falta de ar, calor, impulsos assassinos em relação ao doutor, né, doutor? Bom, primeira coisa, você percebe aquilo que eu falo sempre. Abusador, normalmente a sua família também é.
E muitas vezes foi até vítima dele, sendo abusivo com eles Uhum. mesmo. Porque você vê a preocupação da mãe, é do filho. Ai, o que vai acontecer com o filho? O irmão avisar, e em momento algum preocupar se houve um assassinato, né? Aí eu pergunto, o cara fica 2 dias na cadeia e sai com tornozeleira eletrônica. Inadmissível. Primeiro, logo no seu início, E você ele falou... foi trabalhar com tornozeleira e entrou com vários pedidos de habeas corpus, porque a tornozeleira estava atrapalhando ele a trabalhar Ah, não, no Paula. consultório. Gente do céu, eu precisava era num café. É só café. No Google tá lá, habeas corpus para a tornozeleira eletrônica dele. Ah! Uhum. Aí o que acontece? Você falou que muitas vezes é de forma irracional que o abusador age. Bom, agora, no caso dele, foi proposital, não foi irracional. O ódio de você estar num congresso, a ida a um congresso, no momento que ele acha que você tem que largar tudo para estar à disposição do doutor, para receber a família dele no momento de comemoração, porque ele é o cara, esse cara sou eu, ele é a bala que matou Kennedy, e você pega o boi de estar com aquele sujeito. Bom, você não fez, você foi melhorar, Uhum. você foi estar em evidência lá, porque você está com pessoas, está conversando, gerou um ódio, começou a beber, mas já com o intuito de atentar contra a sua vida. Ele tanto sabia que estava fazendo, que mandou mensagem para o hospital, que enviou mensagem já avisando as pessoas não incomodem, não procurem por ela, porque tá tudo ok. Sim, para ninguém dar falta, Para né? ninguém dar Na falta. casa. Então, o cérebro, na minha opinião, ele é um psicopata. Ele é um psicopata. Ele não é um cara que, ai, eu surtei, porque... Eles falam isso, né? Como você fala, o álcool, ele pode vir a ser atenuante no caso do cara estar em surto psicótico em virtude do álcool. Ou ter sido embriagado sem Isso, sem consentimento, né? Bom, em surto psicótico não está. Por quê? Porque, como eu sempre falo, o sujeito vai ser considerado inimputável porque mexe com droga, porque bebe, que dá de doido. E eu fico, sabe que eu fico muito feliz, igual aquele ator da Globo que com pau pra bater no pai, se o pai não desse R$1.000 pra ele de malhação. Ah, sei. Até esqueci o nome do Sérgio cara. Ronjacó. Esses caras, eles só são abusadores de idoso, de mãe, de mulher. Coloca 5 rotan lá que, ó, a noia para na hora. Não foi bem assim não, né? Não, pai, não fiz isso não. O que eu falo? O surto psicótico pode chegar ao papa, que ele continua agredindo, que ele continua surtando, porque ele perde o caráter ilícito do que ele está fazendo. Ele perde o ele não racional, sabe né? o que ele está fazendo. No caso do doutor, professor, ele sabia bem o que estava fazendo. Ele sabe bem o que ele está fazendo. Inclusive, a arrogância é tanta, a soberba é tanta. Essa delegada, o dono do mundo, né? Acha que é o dono do mundo acima do bem e do mal e que lei nenhuma o pega, como todo sociopata pensa, né? Não, sabe o que ele me falou? Ele falou assim, vai lá na Maria da Penha amanhã. Vai lá. Vamos ver o que vai acontecer comigo, né? Ah, ele só acha que ele só é parado com criptonita, né? Tem uns que acham que é bem parentizão do Superman, né? Bom, aí outra coisa que eu acho inadmissível, o cara fica 2 dias, sai de tornozeleira eletrônica, é o que eu falo. Pra mim, encostou o dedo, é cadeia, mas não é cadeia de 2 dias, é cadeia mesmo. Pra mim, tornozeleira eletrônica tem que ser com ameaça, aí você ameaçou, protetiva e tornozeleira eletrônica. Agora, bateu, é couro. Ah, mas a cadeia tá lotada. Esse cara tem que sair, pode ter tornozeleira eletrônica, tá lotada. Então tem que ter um pessoal para fazer cadeia só para esse tipo de homem. Coloca lá dentro. O que a vítima tem a ver com isso? E não tem nem tornozeleira eletrônica para todo mundo? Exatamente. Né? E outra coisa, nem gente vigiando. É. Porque teve um que colocou um papel na tornozeleira eletrônica e matou a mulher. Também teve o caso, gente, eu esqueci o nome dela. Ele colocou um papel alumínio. Sim, esse aí. Não é? Ela era o quê? Dentista? Não, teve uma também que ela tá viva hoje. Teve uma que morreu. Essa tá viva? Essa que eu tô falando, ela tá viva. Ela tava trabalhando numa clínica
de fisioterapia, ela era secretária de lá. Esqueci o nome dela, gente. Enfim, depois eu vou lembrar. Aham. A gente até ajuda ela e tudo, porque ela tá, assim, tá em coma, sabe? Em casa e tudo. Ela tinha 18 anos, alguma coisa assim, muito novinha. E ele tá onde? Ele suicidou. Meu Deus, então ele tá nas mãos do pai dele, o senhor Capiroto, né? Nem o pai dele tá querendo ele. Ele tá lá de amolador de tridente agora, né? Deve ser. Deve ser. Aí é o que eu falo, eu acho inadmissível isso. O que o doutor fez com você, comprovadamente, mas eu sou totalmente contra apenas lesão corporal. Isso pra mim é tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Porque assim, disso, pra ele ter me matado, só precisou de um soco um pouco mais forte, ou me jogar com a cabeça num lugar que eu ia bater numa quina. O dolo dele, o que essas pessoas têm que aprender? Que a gente tem que olhar é a intenção do sujeito. Ele não tinha um sujeito que fez o que ele fez, não tinha intenção só de te lesionar. Ele te sufocou com um travesseiro. Uhum. Você não faleceu porque não era sua hora. Ele te dá um soco na cara, você pequenininha, com aquele monstro te dando um soco na cara. Ele podia ter te dado um soco de tal forma que você ia bater a cabeça, ter um traumatismo craniano e morrer. Não, e ele falava assim, eu vou detonar seu nariz. Porque eu fiz cirurgia no nariz. Meu nariz, o ódio dele. Por isso que esse nariz é de princesa, meu Deus. Nasci assim. Assim que não. Então, é seu, né? É meu, paguei, seu, né? Pagou. Mas aí ele falava assim, vou detonar esse seu nariz, que você vai ficar E ele falou que iria te matar? Falou várias vezes. Então eu não compreendo. Eu não consigo entender a passação de pano. Porque eu vou te falar uma coisa. Se você não tivesse apanhado de tal forma, ele não teria sido condenado. Não, e provavelmente se a minha família não tivesse lá, não tivesse feito esse escarcel todo... Ele não teria sido condenado. E vamos falar bem, assim, a verdade. A verdade. Infelizmente, eu acho que ele só chegou onde está porque eu sou médica. Entendeu? Isso aqui tem que deixar... Outra coisa que tem que deixar claro. Porque se eu não fosse, e se ele fosse... Se ele fosse médico e você fosse uma estudante de medicina, meu bem... Porque ele não quer você mais? Ou se eu não tinha mais... Ou se eu não tivesse condição de pagar advogado, ou se eu não tivesse condição de a minha família poder estar lá, sabe? Sim. Que é o que a maioria acontece. Eu tenho certeza que ele não estaria nessa instância que ele está agora, de ter sido condenado no TJ por 5-0, e agora tá ele foi pro Supremo, né? Pra poder tentar... Condenado a quantos anos? Eu não sei de cor, mas é porque tem uma parte que é semiaberto, tem uma parte... O de regime fechado... Mas ele tá respondendo... Em liberdade. Em liberdade. Tadinho. Aí ele tá esperando, ele foi condenado, mas agora, pra terceira instância, ele espera em liberdade, né? Olha, e o Conselho Regional de Medicina fez alguma coisa? Não, porque eu não entrei no conselho. Tá, mas eles sabem. Sabe. Então você não precisava entrar, precisava? Precisava. Porque tem que ter uma ação, né? Tá, mas eles não podem, por exemplo, vamos supor, um médico que assassinou alguém. A família da vítima é que tem que ir no conselho? Então, o conselho vai deixar o médico assassino? Eu não sei se um caso de assassinato, alguma coisa muda, sabe? Mas de cárcere privado... Continua ali, ok? Tô trabalhando. O cara trabalha, cuidando do coração dos outros, igual eu cuidei do coração da Paula. O cara é trabalhador, vamos separar as coisas. Uma coisa é ele médico, outra coisa é ele lá com a esposa dele. Mas isso aí, primeira coisa, pra mim é inadmissível não ter sido tentativa de homicídio. Na época não tinha o feminicídio, né? Não, até que tinha. Foi que ano? Porque o feminicídio foi 2015, não foi? Isso foi 2018. Então... Pra mim era tentativa de feminicídio, claramente. Claramente, as pessoas têm que ter mais coragem, sabe? De colocar esses caras no lugar deles. E outra coisa, né? Não é 2 dias. O que ele fez, 2 dias na cadeia e pôr uma tornozeleira... Era pra ter sido um só, porque ele só não saiu porque não tinha tornozeleira disponível. Então ele não chegou a ir pra uma penitenciária? Ele foi? Ele vestiu o macacão? Vestiu. E deixa eu te falar, Eu lembro que a mãe dele ficava preocupada se ele raspar o cabelo. Ela tava preocupada com isso, mas não tava preocupada com o seu olho. É isso. Isso é muito importante, porque somos nós, mães, mulheres, principalmente, né, que estamos ali na criação do dia a dia, os pais também, obviamente, somos responsáveis pela criação desses abusadores. Com certeza. Isso começa de pequena, a primeira referência de mulher.
né? Nós somos responsáveis por gerar esse tipo de monstro aí, né? Por gerar, não, por ensinar assim, a serem hoje em monstros, dia, né? O que eu, inclusive, quero falar para todas as meninas que estão assistindo a gente. Gente, pequenos sinais contam. Pequenas coisas que você acha estranho, que você já começa a acendeu aquela luzinha, sabe aquela vozinha que tá falando assim, isso não tá normal não, isso tá estranho, porque eu lembro de algo, hoje, né, É isso que eu quero muito te perguntar. fácil você falar, Isso. narrar um jogo depois que já passou, né, que aí você sabe que aquele lance vai ser gol, então você já sabe. Só que quando a gente tá num relacionamento, primeira coisa, porque a gente se acha muito esperta, né? A gente sempre se acha muito esperta e a gente fala, não, isso aí não vai acontecer comigo, não, isso aí só acontece com a vizinha. E também, eu tô entrando na hora que eu quiser, eu saio. A hora que eu quiser eu saio. E aí, quando você começa a perceber certas coisas, é como se você estivesse passando pano mesmo pra você mesmo. Sim. Porque todo mundo que tá em algum relacionamento, que começa a achar estranho, né? A pessoa começa a perceber que tem aquelas luzinhas vermelhas que vão acendendo com pequenas coisas. Tem? Gente, fiquem atentas a esses pequenos alarmes que você mesmo vai sentir. Você fala, olha, isso aqui não tá normal. Converse com alguém, converse com uma amiga sua, desabafa, porque às vezes uma pessoa que tá de fora, ela tem uma visão um pouco mais realista do que tá acontecendo. Porque a gente que tá ali envolvido, você olha pra situação e às vezes você vai falar assim, mas é exagero meu, né? E aí, às vezes, uma amiga que tá de fora, ela vê numa situação, ela fala assim, Paula, que isso? Isso é muito grave, porque a gente vai minimizando as coisas, porque, principalmente, gente, a gente foi criada, né? Eu espero que essas novas gerações mudem esse cenário, mas a gente foi criada pra ter um marido, né? É triste eu falar isso, mas as mulheres foram criadas pra casar. Verdade. E pra ter um marido, tanto que as mulheres bem-sucedidas, né, assim, consideradas bem-sucedidas, são as mulheres que têm um marido, que são bem casadas. Não interessa se ela tá feliz, não interessa se o cara é um bom marido. Interessa que a solteira, ela é fracassada. Tanto que tem uma amiga minha, o ex-marido dela, que inclusive também é abusador, ele falava, na época que eu fundei o Colheres, falava assim, por isso que a Paula tá solteira. E ele já casou. Por isso que ela fica solteira até hoje, porque ninguém vai querer uma mulher dessa, alguma coisa tá errada, né? Pra ela tá solteira e ele tá casado. É até bom, né? A oportunidade que nós temos aqui, né? Não, não é que tá errado, é que tá certo, né? Depois do couro que ela tomou, ela ficou mais seletiva, mais inteligente, não quer qualquer porcaria, só porque tem um, né? Só porque alguém... A gente passa a entender que se você não se amar e se você não gostar de si, qualquer migalha vai servir. Exatamente. Qualquer coisa que te oferecerem vai te satisfazer de certa forma, né? Paula, uma coisa que eu quero saber, que é muito importante, além de eu estar indignada de não ter sido tentativa de feminicídio, além de eu querer reafirmar aqui que encostou a mão é cadeia. Ameaça, protetiva e tornozeleira. Só protetiva também não adianta para essas mulheres. Não adianta. Não adianta. Agora, encostou a mão é cadeia, mas não é 2 dias de cadeia. Não tem cabimento 2 dias de cadeia. Sabe por quê? Porque o cara que se acha, ele ainda ri mais da justiça aí. Não ia dar em nada. Não dá em nada. Aí eu aqui, sabe por que eu só fiquei 2 dias? Porque eu sou o cara. Eu sou o top. Por isso que eu só fiquei 2 dias. Entendeu? Eu acho que E eu lembro que um amigo dele que é delegado, que era o nosso vizinho, falou assim, preocupa não, isso aí vai dar em nada, não. O Estado, ele tem que dizer a esses homens que existe um limite muito grande e que eles vão ser penalizados por isso. O meu ficou 5 meses numa penitenciária, pouquíssimo, mas pouquíssimo, e tá por aí. Eu sou assombrada, eu vivo assombrada. Eu que tenho, como você disse, rede de apoio. Imagina essas mulheres que não têm rede de apoio algum e que seus algoz, agressores estão por aí. E pior, né, gente? Tem mulher que não tem pra onde levar os filhos. Tem mulher que, apesar, né,
que existem casas de apoio, muitas mulheres realmente não têm. E fora o medo, né, de sair de casa e o cara falar que vai matar e vai matar mesmo. E vai matar mesmo. É. Até essas casas, essas redes de apoio são muito legais. Mas eu acho que quem tem que se tornar prisioneiro é o autor. Com certeza. Porque as mulheres que vão também para a rede de apoio, elas são necessárias, mas as que vão mudam toda a sua vida. Entrou um cisco. Tá com um cisco aí, Paulo? Pode ir que eu vou falando aqui. Não. Mudam toda a sua vida, mudam toda a sua rotina, levam os seus filhos e ficam prisioneiras lá. Para quê? Para que os autores desta violência fiquem por aí. O Brasil é o país da inversão de valores. Quem tem que estar prisioneiro são eles. Nós, vítimas do relacionamento abusivo, temos que ter direito de nos recuperarmos. De não ter que sair de casa, né, com nossos filhos. Exatamente. E outra, né, porque eu faço... Você encontrou com ele após isso, falar nisso? Uma vez, em uma festa. E eu lembro que foi assim, né, eu falei com o pessoal da segurança, falei, olha, eu tenho medida protetiva, ele não pode estar aqui. E a segurança falou, isso não é problema nosso, tem que chamar a polícia. Aí liguei pra polícia, a polícia custa chegar, e nisso, a minha advogada me orientou, falou, Paula, sai, porque a medida protetiva, querendo ou não, ela é bilateral, É bilateral. Né? A gente não sabe quem chegou primeiro, se foi ele, quem tem que sair é você. Aí eu fui embora, pra evitar confusão, sabe? E aí já começou todo mundo querer ir lá, e aí causar aquele alvoroço. Outra coisa, medida protetiva bilateral, isso me cansa. Então, quer dizer, o cara que tenta, pra mim, né? Ele tentou contra a vida de uma pessoa, tá no local, se você chega, eu tenho medida protetiva para me proteger, eu tenho que sair. Ele tem que ser retirado, arrastado. Meu amigo, você não pode ficar aqui porque você agrediu aquela fulana. Você não serve para um convívio social. Você tem que sair. E assim, e nós não estamos falando de, o cara bateu em alguém ali na balada, não. Ele agrediu a esposa. Durante anos, né? E às vezes com filho, né? Exato. Isso que eu queria te perguntar, Paula. Antes dessa violência, teve algum empurrão? Teve. Ele já tinha apertado meu braço, assim, sabe? Com força. Fora dedo na cara. Essas coisas assim que a gente fala assim, gente, é surreal. Porque as pessoas pensam que a violência física é só marca, né? Não, e eu falando isso hoje, parece que, né, é lógico. Gente, é lógico, um cara te apertou o braço, é lógico que isso é agressão. Pra mim não era lógico. Pra mim não era. Tanto que no dia que aconteceu a agressão, a delegada me perguntou, já aconteceu isso outra vez? Eu falei, não. Só que eu não tinha raciocinado, que ele já tinha me agredido outras vezes. Só que não naquela proporção, obviamente, né? Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou em palestra e tudo, é que, igual eu tava falando, né, que as marcas psicológicas, elas matam a mulher pouco a pouco, todos os dias, né? A mulher vai perdendo autoestima, ela vai perdendo sua identidade, ela não sabe mais o que ela gosta, ela não sabe mais quem ela é. Então, tudo que ela gosta, ela já não sabe mais. Eu passei muito por isso, depois que eu me separei, que eu falava assim, não gosto de tal coisa. Aí eu fiquei pensando, será que eu não gosto mesmo? Ou ele que colocou na sua cabeça, será que né? isso aí era a Paula, né, de antes? Porque realmente parecem duas pessoas. Parece que era a Paula de antes e a Paula de hoje. São pessoas completamente diferentes, assim, com a mesma essência, lógico, mas são pessoas muito diferentes. Eu brinco com essa minha amiga, a Cássia, né, que ela também passou por um problema, assim, que a gente se olhava, hoje a gente olha nossas fotos, assim, quando a gente saía, a gente era outras pessoas. A gente parecia que a gente se vestia completamente diferente. Até o brilho no olho é diferente, né? Aquelas fotos assim, ó. Sabe? Mas, Paula... E a gente não percebe, né? Depois que você sai, que você vê que você não tinha brilho porque mais, não tinha luz. Conviver com o demônio é esse mesmo. O cara leva sua alma. Mas é isso. Você não tem alma, você tá morto por dentro, né? Morta viva. E aí, com o passar do tempo, que você vai vendo o tanto que você tava ruim e tudo, mas você não percebe isso de cara. Você não percebe isso, às vezes, quando você não tá no relacionamento. Muita gente me perguntou, quando é que você percebeu que você tava num relacionamento abusivo? E eu falo com toda convicção. Nem no dia que eu apanhei, eu não tinha essa consciência. Foi depois que eu saí, que sabe quando dá aquele clique? Que você começa a olhar pra trás com outros olhos. Uhum. E aí é como se você quisesse ir lá e te pegar e falar assim, minha filha, acorda.
Olha o que esse cara tá fazendo com você, olha essa situação. É. E às vezes você fica lembrando de uma situação que você fala assim, meu Deus, como que eu fiquei nesse relacionamento 9 anos? É. Eu fiquei muitos anos também. E eu tinha lapso de consciência. Até pegando o gancho do que a Paula falou. Primeiro, eu gostaria de dizer para algumas mulheres que adoram ir nas redes sociais, que eu acho que prestam um desserviço à sociedade, falando que a fulana tá assim, mas ela gostava de apanhar, né? Tava com cara por causa disso. Deixa eu te falar, eu apanhei muito. E não estava ali porque eu gostava de apanhar, eu estava ali porque eu estava uma morta-viva e estava ali porque eu estava adoecida. Parem com isso, principalmente mulheres falando isso. Você também pode sofrer um relacionamento abusivo. Nós podemos. Exato. Porque a gente pode entrar em outros relacionamentos, porque no Sim. início, qual que é a diferença É um da glamour. Paula hoje e a Paula antes? É porque hoje eu consigo identificar mais rápido os Sim. sinais. Mas Porque você não tá... nenhum abusador tem escrito aqui, abusador ou sou violento. Mas com pequenas coisas a gente vai ficando mais esperto, né? Então, pequenos sinais, tudo que te faz pensar que aquilo não tá normal, procura alguém, conversa, vê se é doideira da sua cabeça, se é exagero seu, né? Porque com certeza a pessoa que tá ali fora daquela relação, ela vai ter uma perspectiva diferente do que você tá vendo. Então, às vezes, ela vai te dar um toque e falar assim, não, isso aí não tá normal, não. Percebe, né? As pessoas sempre me perguntam, mas ceder faz parte do relacionamento. Isso faz mesmo, gente. Ceder, todo relacionamento, ele requer, né, que uma pessoa ceda um pouco, a outra ceda outro. Em qual ponto que a partir dali é abuso, né? Que você tá cedendo demais. Eu sempre falo assim, aquilo faz sentido pra você? Por exemplo, se a pessoa pede pra você te dar um toque, eu gosto tanto do seu cabelo comprido, isso eu acho saudável, dependendo da situação, né? Agora, a pessoa começar a te julgar se você quer decidir ter o cabelo curto, a pessoa tem que te respeitar, né? Isso, coisas pequenas, né, que eu tô dizendo. A pessoa tem que respeitar suas decisões e a partir do momento que aquilo ali não faz sentido pra você e a pessoa tá querendo te impor e você tá perdendo sua essência, eu acho que a gente sempre tem que ficar alerta, sabe? Tem que ficar alerta. E uma coisa que existe também, gente, a gente tem que confiar muito no que a gente está sentindo. A energia de um relacionamento eu acho que é muito abusivo. importante. A energia de um relacionamento abusivo, ela é diferente. Você sente a opressão no ar. Você não tá leve. Amor é leveza. O ceder num relacionamento saudável, ele natural. É natural e é um ceder saudável. Uhum. Agora, você ceder a sua alma, você ceder a sua essência, você ceder a sua vida. Você largou a sua vida. E aí, por isso que eu falo que tem que mudar o combate a esses abusadores. Porque a gente sabe, né, Paula, que no nosso país, até hoje eu tenho que dar explicação por que eu fui abusada. Eu dou explicação também, mas você, uma procuradora, criminóloga, estava na... O que você fez? Não, você tá querendo usar do seu poder para massacrar o coitado. O que você fez? Então, assim, a vítima nesse país, ela é obrigada a se explicar o tempo inteiro. Eu sabe um exemplo que eu dou? Vocês lembram do caso da Elane Caparrós? Ela levou um rapaz um pouco mais novo que ela conheceu na rede social. E esse rapaz espancou ela dentro de casa. Ele mentiu o nome na portaria. E eles já estavam conversando há 8 meses na rede social. Ela é uma mulher de 40 e poucos anos, acho que 50 anos. Já tem 3 filhos e tudo. E aí levou esse cara pra casa dela. Ela saiu de lá com insuficiência renal, com uma costela quebrada. Eu lembro desse caso. Com a cara inteira deformada. Não, ela ficou irreconhecível. E quais fizeram os comentários? É lógico, foi levar um cara mais novo pra dentro de casa. É lógico, foi levar um cara que ela nem conhece pra dentro de casa. Vai dar nisso mesmo. Só que assim, gente, imagina se ela tivesse ido pra casa dele. Como é que ia ser? Aí todo mundo ia falar, mas também vai pra casa de um desconhecido? E outra, ela conversava com ele há 8 meses, né? O problema tá com a pessoa que confia em alguém que ela tá conversando há 8 meses, né? E levou pra casa, e talvez ela se sentia mais segura em casa, né? Que é o ambiente dela. Não, e outra coisa, né, E Paula? foda-se. Foda-se! Ótimo!
Foda-se. É isso. O que vocês têm a ver se a mulher tá levando um homem mais velho, homem mais novo, se a mulher A tem na questão é, qualquer das hipóteses, as pessoas iam criticar. Ah, vai pro motel. Mas também vai pro motel com um cara que não conhece. Exatamente. Ah, mas é mais novo. Se fosse mais velho, mas também o cara é mais velho. Gente, a gente tem que parar de colocar desculpa pra mulher, entendeu? Colocar a culpa nela, porque de todas as nuances, a culpa vai pra mulher. E outra coisa, E detalhe, a mulher saiu arrebentada. Foi, ela deformada. Tinha foto do apartamento de sangue quebrado, na parede, né? tudo. Agora, você imagina uma mulher que tá sendo abusada psicologicamente e moralmente, ela chega pra alguém e fala, olha, eu tô sendo abusada psicologicamente. Se a pessoa que estava com insuficiência renal, uma costela quebrada, ela foi julgada, você imagina com que cara que uma mulher... E com qual coragem que essa mulher vai chegar na delegacia e vai falar, olha, eu tô sendo abusada psicologicamente. Isso aí foi muito bom você ter falado, por isso que eu falo, né, gente? Vamos passar a gravar, vamos guardar mensagem de WhatsApp. Eu canso de dizer, se você tá sofrendo ameaça pro WhatsApp, não bloqueie o seu abusador, porque ele vai abusar de novo. Eu continuei dentro do relacionamento abusivo, sofrendo horrores, coisas horrorosas, que eu sofri todos os tipos de violência, inclusive grávida várias vezes. Eu fiz 60 gravações, tanto de abusos psicológicos, quanto de abusos físicos e quanto de abusos sexuais. Fiz 60, porque como ele estava usando álcool, coitado, era um drogado. Gente, eu até coço. Sabe o drogado que a violência é direcionada? Tô doidão, vou bater em você. Porque onde ficava doidão, se tivesse doidão em outro lugar, acabou a doideira. Vamos parar com isso. Não ficava doidão com a polícia, não ficava doidão com... Uai, que isso? Com um cara mais forte, tudo né? bem com o senhor? Tudo bem com o senhor? Gente, o cara fala tudo bem com o senhor, me dá licença. Oi, tudo bem? Esse cara que tá falando isso aí, estuprou, bateu, tentou matar... Então, gente, eu não aguento esse tipo de comentário que você fala, outra porque coisa sabe a que é muito realidade da importante, pessoa. Né, que você falou aí. Gente, abusador, geralmente, eles são pessoas muito bem sociáveis, né? Eles não são pessoas que, o cara já é estranho, olhou pra ele, pessoa estranha. Não, pelo contrário. Ele é agradável socialmente. Inclusive, as pessoas duvidam da vítima exatamente porque são pessoas que têm uma boa dinâmica, tem algumas posições muito altas, né? Principalmente os que são psicopatas, que não são todos, mas os psicopatas, eles tendem a ter posições muito altas sociais, né? E também são pessoas que, a princípio, são muito simpáticas. Até pra você sair de doida, né? E até mesmo porque eles precisam de esconder algo que eles não querem mostrar, né? Então, eles precisam de ser exatamente o contrário em sociedade. Eles precisam ser muito bem vistos, bem vestidos, muito simpáticos, muito educados, mas que chega em casa e ainda fala assim, todo mundo me valoriza, menos você. Porque só eu e só a família que conhecia ele, né? Do outro jeito. E isso faz as mulheres que estão em relacionamento ficarem relativizando as coisas. Mas peraí, isso que eu queria saber. Ele já tá no STF e STJ brigando? Não, ele tá no STJ. Sim, brigando, ele foi condenado. Foi condenado, aí ele foi pra última instância. Mas ele tá solto? Tá. É porque as pessoas não entendem, eu vou explicar aqui rapidinho. A partir do momento que você é condenado em segunda instância, pra mim a pessoa tinha que estar presa. É porque hoje em dia não precisa mais, não pode mais, né? Pra mim tinha que estar presa pelo seguinte sentido. O exame que se faz no STJ e STF é se houve afronta STJ, a lei federal, STF, a Constituição. Não vai reexaminar o mérito. O fato já está acabado ali. Fulano de tal manteve fulano em cárcere privado, lesão corporal. Então, ele tem que ir para a cadeia. Ele foi condenado segundo. Aliás, um cara que faz isso tudo, ele não poderia estar em liberdade, respondendo em liberdade, porque isso é um tapa na cara da sociedade. Imagina vocês se a nossa Paula, essa Branca de Neve, assim, olha, parece uma Branca de Neve, uma bonequinha, tivesse um filho com o sujeito, você estava perdida. Você estava perdida. Porque ele estaria solta, atazanando a sua vida e, inclusive, falando com o seu filho que a mamãe quer pôr na cadeia. Destruindo o seu filho. E isso a justiça
permite? Pra mim é inadmissível um cara desse tá solto, tá exercendo a profissão. Não consigo compreender. São muitos, São, né? olha, em todas Pessoas- as searas, né? E assim, uma vez eu tava lá no Ministério Público, me chamaram pra fazer uma palestra lá no dia na semana que tava... Ó o promotor, aquele promotor que fez com aquela... Ah, também. Enfim, aí eles me chamaram pra fazer uma palestra, falar sobre o meu projeto, né? Ah, eu também tenho que falar logo pra você falar dele. E aí tem uma mulher ela levantou e falou, eu não concordo dela tá aí em cima. Que isso? Porque 70% das mulheres que são abusadas, né, que sofrem violência, são negras e de classe mais baixa. A turma do mimimi. Mas aí, sabe aquele momento que você fala assim, meu Deus, eu realmente não era pra eu estar aqui, né? Só que aí eu fiquei pensando, gente, mas eu fui agredida. Claro. Tem alguma coisa estranha, né? Aí, uma outra pessoa levantou e falou, olha, eu acho que é importante ela estar aí exatamente pra mostrar que as mulheres que estão na mesma situação dela podem se sentir acolhidas e também abusadas. E para provar exatamente ao contrário, Sim. que não só os abusadores negros e de classe mais baixa que são abusadores. Lógico. Os caras que estão promotor, médico, eles Aliás, também são são agressores. abusadores perigosíssimos, porque Só eles que o ainda conhecem o problema é porque sistema. a nossa classe, a gente tem medo, né, de perder status e até Vergonha. mesmo porque os caras, eles têm mais poder social, Sim, então as mulheres têm mais medo de denunciar. sim. Quando eu criei o Colher de Ouro, você não tem noção. Ah, tá. Então, pera aí, gente. Fala do Colher de Ouro. Ela fundou o Colher de Ouro, que me ajudou. Olha, me ajudou. Fala, Paula. Então, o Colher de Ouro, ele surgiu, não foi logo imediatamente quando aconteceu a agressão, né? Até porque, igual eu falei com vocês, eu não me coloquei como vítima de um relacionamento abusivo logo quando eu fui espancada, não. Foi um tempo depois que eu fui raciocinando, porque toda vez que a gente está num relacionamento ruim, independente se ele foi abusivo ou não, você começa a raciocinar o que aconteceu, aí você começa a tomar conta de si, né? Você começa, a alma volta pro corpo, tipo isso. Aí, um belo dia, eu tinha saído com minhas amigas, isso foi em agosto. E o que aconteceu foi em março de 2018. Em agosto, aquela Luciana Spitzner, ela foi jogada da sacada pelo marido dela e ela era advogada. Os dois eram advogados, se eu não me engano. E ele aparece, né? E aí, na época, eu lembro que ele ficou sumido. O corpo dela tava lá embaixo, ninguém sabia o que tinha acontecido. E aí, no domingo, foi os amigos dele todo no Fantástico. Ele não é capaz de matar uma formiga. Aí foi todo mundo. Porque é um absurdo alguém tá achando que ele fez alguma coisa, porque ele era uma pessoa super sociável, que eu tinha falado. Pessoa muito sociável, é uma pessoa que tinha muitos amigos, é um cara do bem demais, ele não matava nenhuma formiga. Aí, beleza. Todo mundo falando assim, não, que absurdo, fala que é o cara, né? Ele lá sofrendo por causa da mulher dele, que pulou da janela, sei lá o que aconteceu. Até que, nesse dia, era uma sexta-feira, começaram a sair as imagens do elevador e do estacionamento. Dele espancando ela, arrastando ela pelo cabelo, correndo atrás dela e acabando com ela no elevador e puxando ela arrastada. E aí, vem aquela imagem que foi a primeira vez que eu me vi. Entendi. A primeira vez que eu falei assim, podia ter sido eu. Sim. Só que eu não ia estar aqui pra contar. Todo mundo ia falar assim, que é isso, ele? Não, um médico que... Nunca! Capaz que ele ia fazer isso. Porque se eu tivesse morrido naquela situação, era isso que as pessoas iam falar. Lógico. Tenho certeza que ia ter uma centena de pessoas que iam na televisão e ia falar, não, jamais, não foi ele. Ele era uma pessoa... A família podia até saber que foi. Sim. Porque a família conhece. Lógico, conhece. E a minha família com certeza ia desconfiar. Mas se eu morresse ali naquele dia, quem que ia contar a minha história? Exatamente. Igual a da Luciana. A sorte dela... Sorte não, né, gente? Sorte. Mas assim, o que fez ele tá, né, preso é porque tinha câmera. Verdade. E aí eu fiquei pensando, gente, no meu apartamento não tinha câmera. Se ele me jogasse da janela ou da sacada, eu ia ficar como suicida. Porque jamais ninguém ia achar que ele fez algo comigo.
E aí, o que eu fiz? Foi a primeira vez que eu fiquei assim na televisão, ó. Meu Deus. Eu preciso falar. E todo mundo que me conhece ficava naquela situação assim. Todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas ninguém tinha chegado pra mim pra falar, porque me respeitavam também. Sim. Respeitavam o meu tempo, eu acho que isso é até importante também, né? Só que eu também não tinha, igual eu disse, eu não tinha com quem me inspirar, em quem falar assim, olha, tem aquela mulher que passou por isso, deixa eu ir lá ver, né? E não, eu não tinha isso. Eu não conhecia ninguém que tinha passado por isso. Ninguém próximo, né, que eu pudesse conversar. E aí foi a primeira vez que eu me vi, eu falei, Paula, você tá viva, você precisa fazer alguma coisa. Porque se você tivesse morrido, ele ia ficar como o cara do bem e a sua família ia ficar desonrada, né, que você ia ter suicidado. Aí eu peguei esse vídeo e postei no meu Instagram, com um texto. E aí deu a entender no texto que eu tinha passado a mesma coisa. Eu falei isso, que se eu tivesse morrido, que a minha família talvez não teria os vídeos pra ver, que eu não tinha me matado, né? Igual eles estavam falando que ela tinha se matado. E aí deu uma repercussão, você não tem noção. E meu Instagram é fechado, meu pessoal, né? Mas as pessoas começaram a compartilhar o vídeo. No outro dia, eu acordei, tinha muita mensagem, muita. Assim, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, médicas, falando, ai, eu tô passando por isso, ai, eu fui espancada, ai. E aí, assim, juro, foram mais de 200 mensagens no outro dia. E aí, todo mundo, você precisa de falar. Aí eu fui e criei um Instagram, que todo mundo acha que é um projeto de acolhimento, que eu pego a mulher e levo ela, tiro ela da casa. Muitos anos as pessoas acharam isso, sabe? No primeiro ano, todo mundo me mandava foto, olha, eu tô sendo agredida aqui, me mandava foto agredida, só que infelizmente eu sou médica, eu não tenho, essa não é minha profissão e infelizmente eu não consigo ajudar todo mundo assim, né? Mas eu pensei, como que eu posso ajudar? Levando informação, que é o que faltava pra mim, talvez, sabe? Talvez era o que faltava e que falta pra muitas mulheres a reconhecer que elas estão num relacionamento ruim e que aquilo ali pode culminar em algo que morreu, né? Porque o primeiro degrau, gente, eu sempre falo essa frase, um feminicídio já foi um eu te amo. Ele nunca começa com eu te odeio e vou te matar, lógico. né? Todo feminicídio já foi um eu te amo. E nem todo eu te amo, né? Logicamente, é verdadeiro, né? Verdadeiro, assim, no sentido da essência da palavra amor. Porque amor, pra mim, ele não é capaz de agredir, amor não é capaz de tornar alguém morta por dentro, né? Não é capaz de matar alguém emocionalmente. Então, na verdade, o Colheres de Ouro, ele é como se fosse um canal de informação. Isso. Ele é essencialmente um Instagram de informação pra mulher que tá passando por isso, ou às vezes que ela nem sabe que tá passando por isso, olhar um post e falar, uai, que estranho. Será que isso é ruim mesmo? Porque quem tá dentro do relacionamento vai normalizando as coisas. E é muito estranho, só quem passou sabe, gente. Quem tá dentro do relacionamento que é muito tóxico, né, que é abusivo, a pessoa chegou num nível de agressão e ela é capaz de minimizar essa agressão. Porque na cabeça dela, talvez ela mereceu, talvez, não, isso é só um surto. Não, isso não é nada. Entendi. Porque já passou por vários nadas. Verdade. Já passou por cada degrauzinho que foi subindo, a gente foi, não, deixa isso aqui. O que eu sempre falo é estipular limite. Uma vez que a gente passa desse limite, né? Por isso que a gente tem que se conhecer. O que é tolerável pra você, sabe? Qual que é a sua essência? O que você... você tem que se amar muito pra você conhecer quais são os seus limites. Porque se você não sabe qual é o seu limite, como que alguém vai ultrapassar ele? É até muito importante isso que a Paula está falando, porque hoje nós temos influências no nosso país desnecessárias que influenciam as meninas a entrarem com a bunda primeiro. E aí, elas não têm psicológico para isso. E aí, a estima vai lá para baixo. Eu sou mãe de adolescente, minha casa fica lotada de adolescente, e eu percebo isso. O excesso dos nudes, o excesso de achar lindo. Esse empoderamento feminino que está na bunda, ele é um empoderamento feminino que causa suicídio, angústia,
nessas meninas, e como elas não conseguem alcançar aquele corpo que está ali, elas fazem qualquer negócio para manter aquele rapaz, porque eu não tenho o corpo de fulana, o corpo de ciclana. Infelizmente, a gente vive num país que qualquer um vira influência, né? Vou fazer uma sombra... E outra coisa, em relacionamento abusivo, então, tá lotado. Tá lotado. Então, infelizmente, Paula, é por isso que eu fiz questão de te convidar, porque vão ser pessoas sérias que vão sentar aí, porque a gente está aqui para mudar mesmo uma história, que isso é histórico, os abusos são históricos. Mudar mesmo a vida de muitas mulheres, a gente mudar essa história de abuso, esse abuso em todas as searas que a gente percebe. E eu quero mesmo que alcance adolescentes, principalmente adolescentes, porque hoje o índice de feminicídio em relação a adolescentes está enorme. Tá enorme. Por quê? Porque hoje a correria do dia a dia, pais terceirizando, pais não acompanhando. Eu canso de falar com essas meninas, ciúme. Ai, que lindo, ele tem ciúme de mim. Não, não é lindo. Não é. Não tá legal, não tá bacana. E tá uma geração tão fragilizada, Paula, que não acredita no seu potencial, e a pandemia piorou isso muito, eles ficaram muito fragilizados. O negócio tá negro. Aí depois aí vai lá ver fulana de tal, que é a top do Brasil, tipo quase transando no palco, e isso tá ok. Eu vou repetir, empoderamento feminino tá no cérebro. Porque eu falo, você encanta o outro muitas vezes pelo seu cérebro. Aí na hora que encantou pelo seu cérebro, sua bunda, se é -1, fica 20. Porque o cara vai achar maravilhoso. Agora, se ele olha pra sua bunda, se abre a boca e não tem conteúdo... Empoderamento feminino sem... amor próprio não existe. Não existe. Empoderamento feminino tem muito pouco a ver com o corpo, né? Total. É lógico, o corpo é nosso instrumento, né? Assim, é minha casa, é onde eu vivo. É lógico que a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que se amar mesmo. As pessoas têm colocado empoderamento feminino de uma forma muito distorcida, sabe? Empoderamento feminino como imposição. Nunca vi Pelo isso. contrário. Como guerra com outros homens. Exatamente. Empoderamento feminino como eu sou melhor. E não é, gente. A gente não quer, né, Paula? A gente não quer guerra, né? A gente não quer uma guerra dos sexos, pelo amor de Deus. Não é homens contra as mulheres. É isso. Pelo contrário, a gente quer que toda a sociedade, né, nos ajude a lutar contra esses problemas que as mulheres enfrentam. E eu vou te falar, eu tenho milhares de homens ao meu redor que me ajudam nisso. Porque existem homens bons, existem homens que não têm esse machismo. Eu falo melhor, existem homens ruins. E existem mulheres ruins. Porque são poucos. Sim. Eles são poucos. Sim. As pessoas boas são muito... muito mais quantidade do que as pessoas ruins. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas os meus maiores julgamentos vieram de mulheres. Sim. Maiores julgamentos vieram de mulheres. É lamentável. Porque existe o machismo nelas também. Infelizmente, a gente foi... Eu nem gosto de falar que mulher é machista, porque mulher tem pensamento machista. Isso, né? pensamento machista. A gente aprendeu isso com a questão do patriarcado mesmo, né? Das nossas mães, avós, que vieram de uma sociedade muito diferente da nossa. Isso. Aí eu vejo pessoas, assim, de 37 anos. Porque eu fui criada assim. Meu amigo tem cara de 70 anos que tá jantando com o filho e o namorado. Sim. Ele aprendeu. Sim. Ele aprendeu a respeitar. Por Sim. mais que ele não tenha sido criado assim, você com 30, respeito, 20 passa anos... pelo respeito. Você aprende. A Verdade. gente não nasce de um jeito que a gente vai morrer daquele, não. Verdade. Ninguém vai nascer pronto, né? O Cortella, que eu sou super fã, ele sempre fala isso. Não nascemos prontos. E quem acha que tá pronto é a pessoa que tá menos pronta possível. Mas é o que eu tô te falando. O machista, ele é muito dono da verdade. Ele é imutável, ele é radical. São pessoas que vêm com uma mentalidade que não cabe mais, né? Só que ao oposto, o que eu vejo é as mulheres tentando combater isso com algo mais, não é violento, mas algo que agressivo. Não, isso. Pra mim é agressivo, extremamente agressivo. Eu acho que todo o processo de transformação da sociedade, você pode ver aí nas grandes transformações de antes, né? Por exemplo, a questão da escravidão mesmo, né? Foi uma transição que com certeza sofreram
teve que ser extremista para as pessoas conseguirem mudar, né? Alguns passos importantes sociais, eles são extremistas, infelizmente, porque... E gera algumas brigas dentro dos próprios movimentos, né? Tanto que teve esse caso meu do Ministério Público, que as mulheres falando que eu não tinha poder para falar e tudo. Mas, assim, eu uso exatamente o poder que eu tenho como, talvez, privilegiado mesmo, para poder alcançar mais pessoas, para as outras mulheres também conseguirem... Agora eu vou te falar, né, Paula? Isso aí é uma coisa que eu acho muito lamentável, porque mulheres de todas as raças, de todas as classes sociais, de todas as searas, são vítimas de abuso. Obviamente que elas, sim, podem estar sendo mais abusadas por causa de condição social, por causa... Eu acho que o desfecho muda muito, né? Isso. O desfecho da mulher que tá lá na favela, que não tem condição, o desfecho dela é muito diferente do meu, do seu, né? Sim. E isso a gente tem que reconhecer, que infelizmente a gente Mas tem privilégios. Mas é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Porque talvez a sociedade nos ouve, né? E é isso, exatamente. E é por isso, como você disse, que o Colheres de Ouro é um canal de informação para que as mulheres tenham informação. Eu montei o projeto Chora em Movimento justamente para dar atendimento a essas mulheres que estão lá e não dão voz. Então, nós estamos juntas. Sim. É todo mundo junto. Mulheres têm que parar de brigar com mulheres, de colocar caça ao macho, pedrinhas. Né? Porque a gente nasceu, eu falo isso nas palestras que eu dava em faculdade, assim, que a gente nasce parecendo que é caça aos homens. Porque aí a mulher que consegue, quantas vezes, você que tá me assistindo aí, olhou pra alguma mulher e já criticou ela antes do seu namorado ver? Sim. Fala, nossa, olha o short daquela menina ali. Sim. Pra que isso? Sim. Antes do cara olhar, porque parece assim que, olha eu, né, como é que eu estou, e olha aquela ali, ela é pior do que eu, porque a gente nasceu com essa mentalidade. Não é culpa do meu pai, do seu pai, da sua mãe, é questão social mesmo. A gente nasceu pra poder ser fiéis à nossa família, né, ter uma família. Tanto que mulheres solteiras, elas são fracassadas, totalmente fracassadas, separadas, então, e eu separo mesmo. Eu já falei com meu marido, esse não, porque esse é o cara. Mas eu separo, não tá bom, tô separando. E todo mundo critica, fala que tá errado, que tá isso, e daí, foda-se. Antes só do que mal acompanhada. Deixa falar até papagaio fala. Desse agora eu não vou separar, porque esse foi presente de Deus mesmo. Eu também merecia, né? Depois de coro de anos, né? De abusos eternos. Eu tô aguardando meu presente de Deus. O seu presente de Deus vai chegar. E julgamentos que até hoje passo, veio ele. Um dia eu vou trazer ele aqui. Coitado, sofreu o bichinho, viu? Porque, fiquei aqui, meio bilolada. Ainda sou, né? Porque até hoje tenho aqui dentro os requisitos de violências astronômicas. Inclusive, e num período... é muito importante a gente poder se tratar, né? Sim. E não passar isso para os relacionamentos posteriores. Porque, Sim. senão, eu lembro que uma vez eu falei com o meu psiquiatra, eu falei assim, eu acho que eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Logo no início, assim, ele falou assim, não, você vai ter mais filtros agora, né? Sim. Filtros são autoproteção, eles te protegem. São maravilhosos. Né? Filtros te protegem de não cair numa roubada de novo. E principalmente porque a maioria das mulheres que saem de um relacionamento tóxico, elas acabam entrando em outro. Sim, mas porque elas não dão aquele tempo pra se curar e tudo. E muitas vezes elas não têm consciência. Porque é igual entrou, às vezes, imatura demais, não tem nem consciência do que ela passou. Mas você sabe, isso que seu psiquiatra falou, eu gosto de falar o seguinte, o amor próprio cria filtro. Se você continuar sem amor próprio, com uma baixa autoestima, você não tem seus filtros. Os filtros continuam distorcidos. Então, o amor próprio, para mim, não é o fato de você ter passado por um relacionamento abusivo que faz você ter filtros. É o seu amor próprio que faz você ter filtros. Nós temos que encerrar, senão eu vou ficar com o Paulo até de madrugada, entendeu? E não posso ficar com o Paulo, que eu tenho menino para olhar. Eu gostaria muito, mas Paula vai voltar. Eu queria agradecer a vocês.
E principalmente eu gostaria de agradecer ao Estúdio Sim, que esse canal aqui, Jerusa Defende, está sendo feito nesse estúdio maravilhoso, um estúdio de primeira linha, e que se não fosse o Estúdio Sim, nós não estaríamos aqui hoje. Eu agradeço demais essa parceria. E é graças a eles que nós vamos dar voz a mais mulheres, que nós vamos alcançar mais mulheres e que nós vamos poder, sim, modificar uma realidade através desse estúdio maravilhoso, com convidados competentes e maravilhosos. E eu quero muita gente sentada aí, muita gente que vai, ó. Vocês vão amar. Coloque aí embaixo para mim que assunto que vocês querem. Se vocês querem que a Paula querida volte, que foi, sim, o Instagram dela me ajudou demais, imensamente. Eu te agradeço por isso, me ajudou muito. Vão lá no Instagram do Colheres de Ouro, que vocês vão amar. E coloquem aí se vocês gostaram, se vocês querem a Branca de Neve aqui de volta. A Branca de Neve aqui de volta, ela não enfrentou, não foi anão, não. Foi um gigantão que a tentou sufocar com um travesseiro. E tá aí, ó. E tá por aí. Tá livre, leve, solto. Enquanto ela quase foi morta. Isso tem que mudar. Beijo, obrigada, viu, Paula? Obrigada. Posso dar só um recadinho para as Pode, claro. Gente, eu queria, assim, agradecer demais a Jerusa, porque ela é uma mulher que tá fazendo diferença, né? É uma mulher que tem voz e que fala mesmo. Ela não tem filtro pra falar, não. Não tem filtro nenhum. Eu tenho que ser medicada. E eu queria dizer, gente, vocês que estão assistindo a gente, se olhem, né? Se olhem mais, não se cobrem tanto, assim, nos seus relacionamentos. Se as pessoas começarem a te cobrar muito, né? Olhem pra si, olha o tanto que vocês têm valor, olha as suas qualidades. Não deixa qualquer marmanjo chegar e falar o que quiser com vocês, não. Vocês têm pais, vocês têm, né? Vocês foram bem criadas, vocês têm família que gostam de vocês, têm amigos. Não precisa de chegar achando que, né, com carência demais, achando que tudo que as pessoas disserem sobre vocês é verdade. Tentem se conhecer e esse negócio de amor próprio é muito difícil de conseguir. Mas a gente vai se cuidando devagarzinho, tentando não se cobrar tanto, pegar todos os nossos relacionamentos e colocar uma lógica neles, né? Tá sendo leve, tá sendo bom pra mim, tá me levando pra frente ou ele tá me empurrando? Ele tá sendo um impulso, né, pra mim, eu tô bem sozinha, porque se eu não estiver bem sozinha, eu não vou estar bem com ninguém. Então, tentem ficar bem sozinhas, terminou um relacionamento, vai se curtir, vai fazer coisas que você gosta, vai descobrir coisas que você gostem. Quem sabe, né, os próximos relacionamentos, você não tem mais maturidade pra poder até levar coisas melhores pro relacionamento. Sim. Né? Porque o relacionamento são duas pessoas, né? Você tem que ver se você tá num relacionamento âncora ou num relacionamento pipa. Exatamente. Se você tá voando ou se você tá afundando. Tiver afundando, mete o pé, manda correr, porque não muda, você vai afundar mais. E assim, eu tenho certeza que só tem mulher, assim, foda mesmo, assistindo o podcast, né, ou ouvindo. E não é qualquer ou qualquer pessoa, né, que vai fazer você ser outra pessoa. Você é você com suas qualidades, com seus defeitos. Tente ser melhor por você, né, e pra você. Exato. Que dessa forma vocês vão conseguir reconhecer os relacionamentos abusivos o mais rápido possível. E se, gente, você tá num relacionamento abusivo, procure ajuda. Não é fácil sair, não é fácil. Mas não é fácil também ficar, porque ele só vai subindo os degraus. Para no degrau, pede ajuda e tenta sair. Essa entrevista aqui vai sair no portal do estúdio. Você podia até me ajudar, né? Não é no portal que eles falaram que vai sair do estúdio, sim. Vai sair no portal essa entrevista. E gostaria de falar mesmo pra vocês, tá? Pensem uma coisa, tá num relacionamento abusivo? Denuncie. Porque se você continuar, sabe pra onde você vai? Pro caixão. Então, você vai pro caixão de duas maneiras. Ou fisicamente, ou emocionalmente. Eu quase fui fisicamente. Mas emocionalmente, tô aí na batalha. Mas olha, existe vida após relacionamento abusivo. Beijos, obrigado, Paula. Tchau, gente. Obrigada, Tchau. Jerusa.